Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Nessa quarta-feira eu quero falar um pouco sobre impossíveis. Dentro ainda do texto que falamos no último domingo de Marcos, capítulo 7, do 24 até o 30, que narra a história de uma mulher cirofenícia que vai ao encontro de Jesus na cidade de Tiro, levando para ele um grande impossível. Por quê? A sua filhinha estava possessa de um espírito demoníaco. Ou seja, a medicina não poderia resolver, uma boa escola não poderia resolver, o governo não poderia resolver, nem um bairro mais seguro poderia resolver. Então, ela precisava de um impossível. E o que acontece? Versículo 29 diz a seguinte frase: Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esta mulher viveu o impossível. Quando nós olhamos para toda a história bíblica, para toda a narrativa bíblica, o que nós percebemos é que Deus, ele vai narrar vários momentos de impossíveis acontecendo. Basta você olhar, por exemplo, para o dilúvio. Era impossível tanto para Noé construir aquela arca, como para ele sobreviver àquele dilúvio. Quando você vê a história de Abraão, era impossível ele ter filho. Ele era estéril, ele já tinha avançado em idade, mas ainda assim ele viveu o impossível. Quando você vê a história de Jacó, quando você vê a história de José, quando você olha para a narrativa e vê a história de Moisés, como ele conduz um povo durante 40 anos em um deserto, depois de tirar esse povo da escravidão do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o mar se abrir para ele e ainda vencer um exército muito mais numeroso e mais bem armado do que o povo de Israel. Quando você ouve a história de Josué, as vitórias que Josué teve ao entrar na terra prometida, a história dos juízes, dos reis, enfim, toda a narrativa do Antigo Testamento é para nos conduzir, para nos educar aos impossíveis de Deus. E quando nós chegamos no Novo Testamento e vemos a narrativa, prestamos atenção em tudo que Jesus fez, nós vamos perceber também o elemento impossível aparecendo em vários momentos, como nesse que a gente ouviu aqui desta mulher também. E aí, nós podemos fazer, a partir de tudo isso, duas aplicações. A primeira, muito objetiva. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu o que era o nosso maior inimigo, o grande impossível que nós não conseguiríamos vencer, que é a morte, que é o pecado. Essa doença mortal, Jesus vence na cruz por mim e por você, mostrando que o grande impossível tornou-se possível. E o grande inimigo das nossas almas, o pecado, é vencido completamente na cruz do Calvário e nós podemos viver então o impossível. Mas tem também uma aplicação ainda mais, que é sobre a nossa vida diária como cristão. A história da igreja, a história da minha vida, a história da sua vida é marcada por vários impossíveis. Eu tenho um grande testemunho em minha vida. O meu filho vem de um impossível, já que a minha esposa não poderia ter filhos. E ainda assim, nós temos um filho. Ou seja, vivi um grande impossível. Eu sou um grande impossível de Deus, porque diante de todas as impossibilidades, aqui estou eu, servindo ao Senhor e honrando o nome do Senhor. Bom, o que nós podemos pensar disso? Eu não sei o que você está passando hoje, qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é a dor, qual é a incerteza, aquilo que você tem enfrentado. Mas eu posso dizer para você, conte com os impossíveis de Deus, espere os impossíveis de Deus, enche o teu coração de fé de que Deus pode fazer um impossível na sua vida. Agora, não se relacione com o impossível, porque esse é o problema de muitas pessoas. Eles se relacionam apenas com o impossível, e quando o impossível não acontece, quando ele não vive o milagre que ele estava esperando, ele fica triste com Deus, ele fica chateado e não quer mais servir a Deus. Acho que não vale a pena mais andar com Deus, porque não viveu o impossível, porque no fundo ele estava se relacionando com o impossível. Não, relacione-se com Deus,
que é capaz de fazer o impossível. Relacione-se com aquele que é capaz de fazer aquilo que nós não poderíamos fazer e que nós não podemos fazer. Então, isso é o que nós precisamos entender e fazer em nossas vidas. Que nós sejamos cheios desta palavra, enchendo o nosso coração de expectativa do impossível de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira para todos.